Uma ala do Partido Democrata quer apressar a nomeação de Joe Biden como candidato na chapa com a Kamala Harris. Por outro lado, outros integrantes da sigla mantêm os esforços para afastar o democrata da campanha. Vamos entender como é que está essa negociação? Com ela, Mariana Giangiacomo. Mari, existe então uma divisão dentro do partido sobre a permanência ou não do Joe Biden. Quem está com mais força neste momento? Boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde a todos. Pois é, Tainá, olha, a nomeação de Joe Biden como candidato do Partido Democrata oficialmente só aconteceria na Convenção Nacional do partido, que acontece em meados de agosto. Mas esse grupo que quer que Joe Biden continue sendo o candidato à reeleição, quer adiantar essa nomeação, até como uma forma de garantir essa candidatura de Joe Biden. Então, quer que isso aconteça dentro das próximas semanas. Agora, esse outro grupo que quer que Biden desista, vem fazendo uma pressão nos bastidores, uma pressão muito forte, Tainá, para que Biden desista, né? Para que ele desista e ceda o lugar para outra pessoa. Então, nesse momento, é difícil a gente entender qual grupo está com mais força exatamente, porque muitas dessas negociações acontecem a portas fechadas. A gente teve ali um momento em que o número de congressistas pedindo abertamente para que Biden desistisse subia, né? E agora esse número parou um pouco porque as pessoas pararam de discutir muito publicamente essa situação de Joe Biden depois do que aconteceu com Donald Trump, né? O principal assunto no cenário eleitoral acabou sendo Donald Trump. Os anúncios de campanha de Joe Biden na televisão, por exemplo, foram pausados. Então, esse assunto deu uma pausa, pelo menos publicamente, mas a portas fechadas a gente sabe que continua essa divisão entre o partido, entre aqueles que querem que Biden continue e entre aqueles que acham que a derrota de Biden é certa e acham que é ainda mais certa, na verdade, agora, depois do que aconteceu com Donald Trump, que esse atentado, na verdade, vai fortalecer a imagem dele, vai energizar ainda mais essa base de apoiadores. Por isso, essas pessoas agem nos bastidores procurando pressionar Biden para que ele desista, né? Porque se ele não fizer isso, não tem como o partido escolher outra pessoa. Agora, claro que os democratas têm vários mecanismos de pressão, como esse de ter nomes importantes dentro do partido pedindo para ele sair e bloqueando dinheiro, né? Bloqueando recursos de campanha. Isso acaba fazendo com que essa candidatura fique cada vez mais difícil, Tainá. Tentativa de cortar o mal pela raiz, né, Giangiacomo, para logo de cara conseguir fazer com que ele seja sacramentado e não tenha mais discussão. Vamos falar um pouquinho agora também sobre a tentativa de assassinato que foi sofrida por Donald Trump, porque Giangiacomo é um cenário bastante preocupante o da segurança nos Estados Unidos. E outra coisa, a gente teve ontem a informação também do candidato escolhido pelo Partido Republicano. Dá detalhes a respeito para a gente de quem é esse escolhido e também, Giangiacomo, o que as investigações dizem a respeito desse atentado. Oi, Uribe, a Convenção Nacional do Partido Republicano a todo vapor, né? Ontem, no primeiro dia, a gente já teve o nome do vice-presidente de Donald Trump, J.D. Vance, um senador de Ohio de apenas 39 anos de idade, então bastante jovem, que é um dos grandes aliados políticos de Donald Trump. Os dois têm um histórico ali na relação de amor e ódio, porque, na verdade, J.D. Vance era crítico de Trump, foi bastante crítico em 2016, mas depois acabou trocando de lado, apagou todas as críticas que fez a Donald Trump naquela época, conseguiu o apoio de Trump para ser senador. Esse apoio foi importantíssimo para que ele conseguisse entrar no Congresso e agora tem o primeiro mandato como senador de Ohio e concorre então como vice-presidente na chapa de Donald Trump. Era exatamente o nome que Trump precisava, né? Um aliado jovem que não deve causar a ele grandes problemas, não deve falar contra ele, apesar de já ter feito isso no passado, claramente mudou de lado e agora está com Trump, está muito fiel, muito leal a Trump. E continuam as investigações, Uribe, como você mencionou, claro, sobre esse atentado. Até agora, as autoridades não entenderam qual a motivação
desse atirador, o homem de 20 anos que tentou atirar contra Donald Trump. Já olharam celular, redes sociais e não conseguiram entender o motivo. E são muitas as perguntas que ficam. A gente separou algumas delas. Olha, primeiro, quem era responsável pela segurança do prédio onde esse homem conseguiu entrar para disparar contra Donald Trump, disparou contra a multidão também, chegou a matar um bombeiro de 50 anos que se jogou sobre a família para proteger a esposa e as filhas. Como que as autoridades reagiram aos alertas de segurança ali das pessoas que viram alguém subindo no prédio e avisaram os policiais, disseram que algo de errado estava acontecendo. E, enfim, então essas são algumas questões que ficam sobre como esse homem conseguiu furar esse aparato de segurança tão enorme de um ex-presidente dos Estados Unidos, Uribe e Tainá. Então são realmente muitas questões que continuam e a investigação, claro, segue.